tudo na sociedade islâmica é regrado pelo Corão. Se você lê o Corão, que é um livro relativamente pequeno, mas 280 páginas, você verá que ele tem regulamentos sobre os hábitos diários, sobre a vida em família, etc. Ele contém todo um código civil. Esse código civil é ainda completado pelos hadiths, quer dizer, pelos exemplos de Maomé. Então você tem talvez ali o código civil mais meticuloso do universo, tá certo? Porém, não tem um código do direito político. Não diz uma palavra sobre o que deve ser o regime político. Graças a este fenômeno é que surgiu este problema de xiitas e sunitas. Porque enquanto Maomé esteve vivo, então, de certo modo, ele condensava na pessoa dele os vários aspectos da sociedade e da liderança islâmica. Ele era ao mesmo tempo um líder religioso, um líder militar, era o guru da população, ele era ministro de todas as pastas e assim por diante. Então, ele era o fator de unidade do regime entre aspas, islâmico. Não havia regime nenhum, o regime era ele. E era um homem de um gênio absolutamente extraordinário, que tinha solução para todos os problemas. Então, enquanto ele vivia, ninguém teve que raciocinar muito, porque ele resolvia tudo, né? Quando o sujeito morreu, no dia seguinte, já deu o rolo. Porque aí eles perceberam que não havia regime nenhum. Então, primeiro, nós temos que eleger nós temos que ter um chefe esse negócio, né? Então, alguns achavam que esse chefe tinha que ser, vamos dizer, um continuador da obra de Maomé. Portanto, alguém investido também da missão profética e dotado do carisma profético. E outros disseram, não, de jeito nenhum, o único profeta que teve é esse. Ele disse que ele era o selo da profecia, então acabou, não tem mais profeta agora. Então tem que ter apenas um governante civil, tá certo? E o guiamento espiritual da comunidade deve caber à própria comunidade nos seus, vamos dizer, representantes mais eruditos e mais ilustres, que formariam o que se chama Uma. Uma é a comunidade, mas não a comunidade no sentido de todo mundo. A Uma é a comunidade de todo mundo que pensa e que está interessado no assunto, né? Então, esta entidade informal, a Uma, é que seria o guiamento espiritual da comunidade. E outros acham, não, nós temos que ter aqui um profeta, e escolheram, evidentemente, o genro de Maomé, Ali, que era, de fato, espiritualmente, o homem mais notável da comunidade. Não só espiritualmente, mas intelectualmente, sobre um monte, era um tipo muito especial, né? Agora, acharam que ele era ainda mais especial do que era, porque acharam que havia realmente nele o carisma da profecia. Então, é uma espécie de continuador do profeta. Então, é isso que é a distinção entre sunita e xiita. Sunna quer dizer os costumes, e os costumes não é nada mais do que a coleção dos hadiths, quer dizer, a coleção daquilo que foi copiado, foi anotado da vida de Maomé e que serve como modelo para a conduta de gerações e gerações de muçulmanos. E xiita não quer dizer nada mais do que Shia, quer dizer os companheiros, que são os companheiros de Ali, aqueles que ficaram fiéis a ele, que eram a minoria. E entre os xiitas, então surge a ideia de que a profecia prossegue ao longo dos tempos, tá certo? Então a subsistência da comunidade depende de haver um líder carismático a cada nova geração. Isso que se chama justamente o imam. Imam é um nome que... Imam quer dizer duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, o imam é o sujeito que chefia a prece, é o que conduz a prece. Não sei se vocês já viram prece muçulmana. Fica um bando de gente alinhada aqui. Tem um sujeito na frente que ele diz a prece em voz alta e os outros aqui repetem ou ecoam. Ele conduz a prece de algum modo. Então, evidentemente, cada mesquita tem um imam, e se juntar dois muçulmanos para rezar numa casa, um deles vai ter que ser o imam. Mas também a mesma palavra é usada num sentido já mais ampliado para querer dizer o grande guia espiritual do mundo xiita. Esta divisão de sunita e xiita, então, já mostra, vamos dizer, a indefinição e a contradição interna do Estado Islâmico. Você falar de Estado Islâmico é até estranho, porque até hoje ninguém sabe o que é um regime islâmico. Durante muito tempo ficou assim, e esta indefinição fez com que ao longo do tempo se consolidasse uma noção muito peculiar
do que é a legitimidade de um governo. Evidentemente, toda a teoria do Estado subentende o que seria o critério de legitimidade do governante. No mundo islâmico, o governo legítimo, a critério do governo legítimo é o seguinte: o governo legítimo é aquele que existe. A partir da hora que ele cessou de existir, nós descobrimos que ele não era legítimo, ou que deixou de ser. Porque o governo expressa, então, a vontade de Deus. Se o sujeito ainda é governante, é porque Deus quer que ele esteja lá. Se ele deixou de ser, é porque Deus o tirou de lá, então perdeu a legitimidade. É evidente que isso é um convite a golpes de Estado, revoluções, etc, etc. Quer dizer, cada um diz, olha, o sujeito está lá, ele pensa que é legítimo, todo mundo pensa que é legítimo, mas eu vou mostrar que não era. Tá certo? Então, a tremenda instabilidade política do mundo islâmico, que só cessa em certos momentos quando algum grupo, alguma dinastia excepcionalmente feroz consegue impor a ordem ao conjunto, é algo que, vamos dizer, se prolongou até o século XX. No século XX, quando se intensificam os contatos intelectuais e políticos entre o mundo islâmico e a Europa, naturalmente surge a ideia de, não, peraí, nós precisamos formular direito este negócio do que seria um regime islâmico. E é aí que surge um indivíduo chamado Said Qutb. Said Qutb era um revolucionário egípcio que escreveu um comentário ao Corão em 30 volumes, chamado A Sombra do Corão. Né? Isso aí, para mim, foi um ato falho freudiano, porque se fosse coisa boa, seria a luz do Corão, não a sombra. Né? Então, acho que ele de fato se enganou. Então, o que ele faz é uma interpretação politizada do Corão, versículo por versículo. Ele faz uma espécie de teologia da libertação islâmica. E este foi o fundador, depois, da entidade que se chamou a Fraternidade Islâmica, tá certo? Que é, vamos dizer, a entidade que dá um senso, vamos dizer, de unidade à militância islâmica em todo o mundo. É evidente que uma obra em 30 volumes eu não vou poder resumir nem em 30 linhas, muito menos em 30 palavras. Então, não vou resumir, eu vou só dar um exemplo. Por este exemplo, vocês já pegam a índole da doutrina. Said Qutb pega as sentenças do Corão, tá certo? E as interpreta baseado no pressuposto, islamicamente inteiramente aceitável e até obrigatório, de que as sentenças de Deus têm uma validade absoluta. Uma das sentenças diz o seguinte: há uma definição corânica de tirano. A definição é a seguinte: tirano é aquele que proíbe o que Deus permite ou permite o que Deus proíbe. É boa a definição, é ótima, não é isso? Se você entender, vamos dizer, a palavra Deus no sentido que se deve entender, que é, vamos dizer, aquilo que é o fundamento mesmo da ordem da realidade, não é isso? Então, vamos dizer, o tirano é o sujeito que ele quer, vamos dizer, tornar possível aquilo que na realidade é impossível. E quer tornar impossível uma coisa que já era perfeitamente possível. Não é isso? Então a definição não é ruim, não. Mas vejamos como Said Qutb a aplica. Ele diz, muito bem. Se, então, a única lei válida é a lei que Deus enunciou, que leis válidas existem? Então ele raciocina de acordo com uma ideia da corânica também, que é a ideia do povo do livro. Tá certo? Por exemplo, os judeus são um povo do livro. Por quê? Porque eles têm um livro sagrado que lhes foi dado por Deus. Os cristãos também, e assim por diante. Tem uma série de povos do livro. O povo do livro recebeu uma mensagem divina. Então, de certo modo, é um povo obediente a Deus. Porém, de acordo com a tradição islâmica, todos esses livros que foram recebidos pelos povos do livro foram copidescados e falseados por uma sucessão, tá certo, de editores bem ou mal intencionados. Então, só sobrou um livro confiável, que é exatamente o Corão. Olha, você tem essa tal de Torá, o negócio é bom, foi Deus, tá, mas vocês mexeram tanto nisso que você não sabe mais o que é, o que não é. Então, vou resolver o seu problema. Toma lá o Corão, tá certo? Que é a última edição, tá certo? Fiel,
e estável. Né? Você lê e diz, mas não parece, né? Não parece, mas é. Não parece porque a sua está alterada, essa aqui é que está inalterada. Então, se é assim, bom, a conclusão é que somente os regimes que são baseados exatamente na lei corânica é que são legítimos. Os outros são todos tirânicos. Todos, sem exceção. E, ora, lutar contra a tirania faz parte do jihad. Jihad, o pessoal entende que é guerra santa, não é. Jihad é esforço, é ascetismo, quer dizer, faz parte do aperfeiçoamento do sujeito na prática da lei islâmica. Ele tem que fazer um esforço. E a luta contra a tirania, tal como entende Said Qutb, a luta contra a tirania faz parte do jihad, portanto faz parte das obrigações islâmicas. É uma daquelas milhares de obrigações que vem depois das 5. Né? Começa com 5 e termina com 40.005. Quando chega na 30ª, 90ª, etc., tem o jihad. Resultado, todo e qualquer cidadão islâmico que esteja vivendo num país sob regime não islâmico tem a obrigação de lutar para derrubar o seu governo. Isso não é um modo de dizer, é uma coisa assim, muito simples e direta. Você está aqui no Brasil, o governo é islâmico? Não. Então você tem que derrubar. Esta ideia está circulando, vamos dizer, nos livros de Said Qutb desde a década de 30. E Said Qutb foi lido por todo mundo. Tá certo? Said Qutb tem no mundo islâmico vamos dizer, um público, como o Billy Graham tinha nos Estados Unidos, ou como... Não, que Bispo Macedo? 40 Bispo Macedo. Tá, não tem aqui um líder religioso comparável, vamos dizer. Ou você vai falar, o Frei Beto, o Leonardo Boff? Fala, não, esses aí meia dúzia de pessoas leram. O Said Qutb, assim, todo mundo leu. E quem não leu, ouviu falar e recebeu a mensagem dele de algum modo. As primeiras gerações de muçulmanos que ouviram esse sujeito falar acharam aquilo horrível. Tanto que acharam horrível que Said Qutb foi enforcado pelo governo egípcio. Tá certo? Mas as gerações seguintes já começaram a gostar do negócio. Então, você pode dar por bastante razoável a ideia de que as doutrinas de Said Qutb já se impregnaram totalmente no movimento islâmico, não só nas entidades mais ostensivamente radicais, mas há um fundo daquilo em toda a sociedade. Esta progressiva formação da ideia do governo islâmico chega, vamos dizer, a uma espécie de perfeição mais modernamente, nas últimas décadas, quando se forma a ideia de que o Islã, por ter uma mensagem divina, tá certo? Ele é o complemento espiritual natural da revolução socialista no mundo. Então, primeiro tem que haver a revolução socialista, a qual, porém, lamentavelmente, deixará o homem desarraigado da comunidade e desligado do sentido último da vida. Porque a revolução socialista é toda feita em função de pretextos meramente econômicos, a justiça meramente econômica, uma coisa assim. Ele diz, tudo isso é muito bom, mas é evidente que nem só de pão vive o homem, tá certo? Então, o Islã é a cereja do bolo socialista. Quer dizer, depois de feita a Revolução Socialista, nós indicaremos ao mundo já socializado o caminho de Deus, tá certo? Então, digamos que o socialismo seria para o futuro mundo islâmico mais ou menos aquilo que Júlio César foi para a civilização cristã. Ele é o único unificador do mundo antigo. A partir da hora que unifica o mundo antigo, então entra uma nova, preparado o corpo da Europa, então tem uma nova mensagem que dará uma nova vida espiritual à civilização.
Olá, o Dionísio, aqui da Cultura, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Obrigado aí por tudo que vocês têm feito. Imagina, é o mínimo. Olavo, na palestra o senhor falou aí um pouquinho do Império Americano e do Império Soviético. E o Império Islâmico, como que ele entra nessa equação? Sim, ele é um projeto já muito, muito antigo, tá certo? Ele surge imediatamente junto com o Islã. O Islã já surge como um projeto de expansão imperial desde o primeiro dia. E não é inexato dizer que ele se inspirou no exemplo de outros impérios anteriores. Então, você vê que esta tendência à formação de império, ela é mundial, ela não é só ocidental. Quer dizer, a minha análise neste livro, ela se limitou à evolução da ideia de império no Ocidente. Mas não foi só aqui, a gente poderia escrever uma coisa idêntica sobre o mundo islâmico. Ou sobre os impérios africanos, por exemplo. Na África houve impérios imensos que ocuparam ali metade do continente, dominavam os outros, escravizavam os outros. É uma história que sobraram poucos documentos e que hoje que está sendo escavada, graças sobretudo a este maravilhoso historiador Bernard Lugan. A mesma coisa se observa ali na China, no Japão. Então, eu acho que histórias similares da ideia de império tinham que ser feitas para outras regiões do mundo também. Eu não tendo material, não tendo documentação suficiente, eu limitei o meu projeto à história do império no Ocidente. Mas a questão do Império Islâmico, você vê que a expansão islâmica foi a mais rápida da história. Quer dizer, no curso de 70 anos, eles tinham ocupado uma região imensa. Quer dizer, era um grupo de meia dúzia de malucos, entendeu? Que no começo são expulsos até da sua própria cidade, não tem lugar nem dentro dela, e que depois volta com uma força avassaladora e vai de conquista em conquista, inspirado pelo mandamento corânico de dominar, de subjugar tudo ao Império Islâmico. Mas o Império Islâmico não é uma invenção de agora, o Império Islâmico é um mandamento corânico. Quer dizer, expandir o Islã por todos os meios possíveis e imagináveis é obrigação estrita do muçulmano. Se ele vai fazer isso por meios pacíficos ou por meios violentos, isso é uma questão para ser discutida em cada caso concreto. Mas a expansão é obrigatória. Note bem que a expansão do cristianismo também é obrigatória, porque Cristo diz aos apóstolos, ide e fazei prosélitos por toda parte. Mas não é uma proposta estatal. Ele não diz, nós vamos criar um governo. Não. Existe uma diferença fundamental entre o Evangelho e o Islã, no sentido de que o Islã é um Estado desde o início. É uma proposta de Estado. Se você vê toda a legislação dos países islâmicos, ela já está contida no Corão. Já está ali explicada. As normas do comércio, do casamento, da moradia, etc., etc., a ocupação desse território, tudo. Você tem um código civil completo, tá certo? E no cristianismo você não tem nada disso, você tem apenas a mensagem de salvação das almas individuais, pouco importando qual o estado no qual você está vivendo. Você vê que durante os primeiros 300 anos da vida do cristianismo, os cristãos sobreviveram num meio que não era o deles. Eles não tinham um território deles. Eles estavam vivendo no meio dos cristãos, no meio do pessoal que continuava cultuando a religião antiga. E, aliás, como bem assinala o Friedrich Heer, nesse mesmo livro que eu citei, o problema da perseguição antirreligiosa foi até menos grave do que o problema do convívio direto. Perseguição houve de vez em quando, ela não foi contínua. Tinha um surto de perseguição, depois parava, depois tinha outro, parava. Mas a convivência do cristão no meio não cristão era uma realidade de todos os dias. Então quer dizer que as ideias se interpenetravam e misturavam. E cada um, o sujeito ouviu lá, ele leu não sei quem, Cícero, tá certo? E depois viajou para a Pérsia e catou uma ideia aqui, outra lá, e daí ouvia a pregação cristã, misturava e fazia lá um novo negócio. Então isso quer dizer, o surgimento do fenômeno das heresias também acompanha o cristianismo desde o primeiro dia. Você não tinha nem um Estado para garantir a ordem, você não tinha nenhum tipo de autoridade. Quer dizer, o Papa exercia autoridade sobre os cristãos, mas não no meio entorno. Então esta contaminação das ideias
provocou um florescimento de heresias, que foi um negócio extraordinário. Agora, você precisa ver o seguinte, que também, doutrinalmente hoje, você vê uma distinção muito clara entre o que é a doutrina católica tradicional e o que são as heresias. Mas na época não era assim, estava tudo misturado. Você tem santos da igreja importantes que disseminaram ideias heréticas, porque eles achavam que aquilo era o certo. Tá certo? E o trabalho de destrinchar uma coisa da outra foi uma coisa terrível. Muitas vezes o nego, para combater uma heresia, usava outras ideias que também eram heréticas que ele não sabia, tá entendendo? Então, esta confusão foi a vida do cristão durante 3 ou 4 séculos. Ao longo de todo esse tempo não houve nem meia tentativa de criar um Estado cristão. Você vê como a ideia de Estado era totalmente alheia à perspectiva cristã. Não é isso? A ideia vai surgindo, né? Primeiro, quando o Império assume o cristianismo como religião majoritária, o que não foi obra de Constantino, foi o seu antecessor, cujo nome agora me escapa. Né? Todo mundo falava Constantino. Eu falei, que Constantino, Mapinóia? A gente já estava pronto antes. Então, de repente, ele pega lá os bispos e tal, começa a nomear ministro e tal, e dá um estado para o nego governar e tal, e ninguém tinha experiência nenhuma disso, né? E depois surge uma experiência quando das invasões bárbaras chegam mais profundamente no Ocidente. Então, você tem a organização da resistência contra os bárbaros, e isso é impossível se alguma administração. Então, os padres vão assumindo gradativamente várias funções de administração. Até a função do registro civil. Você vê que em certas regiões atrasadas do Brasil, as pessoas... Eu sei disso porque eu participei do recenseamento escolar em, sei lá, quando foi... Eu tinha uns 19 anos, né? E a gente entrava no matagal, andava dias e dias, achava lá uma cabaninha, e o único documento que os caras tinham, eles chamavam de batistério. A certidão de nascimento era o único documento que tinha. Então você via lá e fala, puxa vida, eu estou aqui, né, na Europa do século 6, 7, né, onde não tinha registro civil, o único documento era o batismo. Então, graças a esses dois fenômenos, vamos dizer, da absorção da religião pelo Estado romano, e depois a necessidade de organizar o território para resistir às invasões, isso aí foi aos poucos desenvolvendo a ideia de um Estado cristão. Ideia que, presta atenção, ela não é inerente à doutrina cristã. Ela é, como dizer, uma possibilidade que está dentro dela. É isso? Mas, quando você vê, por exemplo, quando surge no século XX, na Itália e na Alemanha, um partido chamado Democracia Cristã. Né? O que é Democracia Cristã? É um partido cristão que concorre às eleições e pode governar o país sem implantar o cristianismo como religião oficial. É uma concepção completamente diferente do que tinha no Império. Isso para vocês verem que não existe nenhuma política, nenhum modelo de Estado que seja inerente ao cristianismo. Não tem nenhum. Às vezes ele defende um, às vezes defende outro. Agora, no Islã não. No Islã você já tem a proposta de um Estado. Você só não tem... Veja, isso foi a tragédia do Islã. Só não estava definida a linhagem de sucessão. Quem vai governar esta porcaria? Então, justamente no dia seguinte à morte do profeta, Maomé, surge a disputa entre duas facções desde dentro da família dele. Essas duas facções existem até hoje, que são os xiitas e sunitas. Mas no resto, o Código Civil também teria pronto. Então você tem a ordem social. Agora, procura um Código Civil no Evangelho. Você não tem uma palavra de nada. Então tudo foi sendo inventado aos trancos e barrancos. Então essa é uma diferença fundamental entre os impérios ocidentais, que muitos se inspiram na cristandade e tentam traduzi-la de algum modo. Tanto o Império de Carlos Magno se apresenta como um império cristão, quanto, vamos dizer, as expansões imperiais dos Estados-nações a partir do século XVI também se apresentam como porta-voz do cristianismo, mas é o cristianismo tal como eles o entendem. Não é uma coisa que seja deduzida logicamente da doutrina da igreja, que seja uma aplicação literal da doutrina da igreja. São adaptações.
E o número de adaptações é tão variado, tão grande, que cria conflito entre um e outro, o tempo todo. Então, essa é uma diferença fundamental entre o Império Islâmico, que tem uma continuidade desde o primeiro dia até hoje, pelo menos uma continuidade ideológica tem até hoje, e a dos impérios ocidentais, que foram sempre improvisos, de algum modo. Tanto que nenhuma ideia imperial conseguiu jamais se consolidar no Ocidente. Você não tem um império, você tem impérios que sobem e caem, sobem e caem, sobem e caem. Ao passo que, se você falar de Império Islâmico, ele também teve várias versões, mas elas são todas baseadas na mesma doutrina literal. Não são interpretações mirabolantes que as pessoas estão fazendo. Você pega o mesmo Corão e diz, ele tentou lá, deu errado, agora vamos pegar o mesmo modelito e vamos fazer aqui de novo. Longer than 200 years of productive life for the community. As such is the case, the implant also functions as birth